Quando nós entendemos os segredos da oração que agradam a Deus, a gente passa a viver o sobrenatural. Porque é impossível ter uma vida espiritual poderosa, é impossível vencer principados e potestades, guerras espirituais, ter acesso às coisas que a oração nos dá, sem de fato e de verdade entender o que é oração, como orar, qual é a forma correta de se relacionar com Deus. Tiago capítulo 4 diz que a oração do justo é poderosa. E quando a gente entende o poder dessa oração e como essa oração deve ser feita, com certeza a gente vive o sobrenatural que Deus tem para a nossa vida. Eu tenho quase 20 anos de convertido e, na verdade, entre idas e vindas, tem 13 a 14 anos que eu verdadeiramente me firmei em Cristo. Mas tem média de 5 anos que eu verdadeiramente entendi o que é oração e o que é o relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós criamos barreiras, nós criamos métodos na oração. A gente acha que a gente deve orar uma certa quantidade de tempo por dia. Então você vai lá, orou 15 minutos por dia, bateu a meta do dia. Orou meia hora por dia, orou 1 hora por dia e você bateu a meta do dia da oração. Parece que a oração só tem efeito e só tem poder se ela for feita de joelho. Parece que a oração de madrugada é mais poderosa. A oração no monte é mais poderosa. Então a gente vai criando regras para a oração. Ah, porque se eu orar de olho fechado vai ter mais poder. Se eu orar dentro do meu quarto é mais poderoso. Então a gente vai criando regras, a gente vai criando barreiras para nos aproximar de Deus. E era assim que eu vivia. Eu achava que eu seria ouvido por Deus pelos propósitos que eu fazia. Eu achava que eu seria ouvido por Deus pelas campanhas que eu fazia. Eu achava que eu seria ouvido por Deus pelas ofertas que eu fazia. Então eu estava sempre querendo comprar a bênção de Deus. Eu estava sempre querendo comprar o meu relacionamento com Deus. Eu achava que era o método, que era o jeito, que era o horário que eu orava, que era a quantidade de tempo que eu orava, que iria fazer verdadeiramente, de fato, eu viver o que Deus tem para minha vida. E minha vida foi travada por muito tempo. Até 2019 a minha vida era completamente travada. Eu não prosperava, eu não avançava ministerialmente, eu não avançava financeiramente, eu não avançava como família, no meu casamento. Era tudo muito travado. E tudo isso mudou o dia que meu filho nasceu. O dia que o meu filho nasceu, que eu peguei ele no colo pela primeira vez e olhei nos olhos dele, aquela noite eu chorei a noite toda. Mas foi ali que eu entendi o que era ser um pai, o que era ter um filho. Eu não tive muito contato com meu pai quando eu era criança e eu não entendi aquilo. Mas a partir daquele momento tudo mudou. Então eu passei a ver também Deus como Pai, porque eu sempre ouvi falar de Deus como Pai, mas eu não sabia como era verdadeiramente se relacionar com o Pai. E eu entendi, à medida que eu fui relacionando com meu filho dentro de casa, eu fui entendendo como que é o relacionamento de um filho com o pai. O meu filho não precisa marcar horário para falar comigo. O meu filho não precisa subir no monte para falar comigo. O meu filho não precisa estar firme na igreja para falar comigo. O meu filho tem acesso a mim sempre, a todo momento. O meu filho tem noite que ele acorda e vai deitar comigo de madrugada. O meu filho chega da escola, vem, conversa comigo e me dá um abraço. O meu filho vai dormir na casa da avó, ele me liga por chamada de vídeo e conversa comigo. A todo momento, a todo tempo, sem nenhuma regra, sem nenhuma barreira, sem nada que nos separe. Porque o amor que eu tenho pelo meu filho e o amor que o meu filho tem por mim é o que nos conecta. E Colossenses capítulo 3 diz que o amor é o elo perfeito que une todas as coisas. Então o que une eu e você a Deus não são os sacrifícios que nós fazemos. O que une eu e você a Deus não é o preço que a gente paga, mas é o amor que Ele tem por nós e a nossa resposta a esse amor. E quando a gente entende isso, a nossa vida de oração muda. Porque não passa a ser uma obrigação que eu tenho que fazer por dia. Não passa a ser um ritual que eu faço todo dia. Mas não, é o meu relacionamento com meu Pai que eu posso fazer o tempo todo. E a Bíblia nos ensina isso. Efésios capítulo 6, versículo 18. A partir do versículo 18 diz que nós devemos orar ao Pai em todo tempo, orando em espírito, conversando com Ele na mente. Mateus capítulo 6, Jesus diz a mesma coisa. Vai para um lugar secreto, vai para um lugar reservado e conversa com seu Pai que está te ouvindo. Ele não disse suba no monte, vá para a igreja, pague um preço, faça uma oferta, faça um sacrifício. Não, ele disse: vai para um lugar secreto, vai para um lugar reservado e conversa com seu Pai. E antes mesmo que você fale, Ele já sabe o que você precisa.
Então meu filho me pede um monte de coisas, mas eu sei o que ele precisa. Tem coisa que eu dou porque ele pede. E Deus também faz isso às vezes. Tem coisas que Deus vai nos dar quando a gente pede. Isso está em Tiago capítulo 4, versículo 3. Tem coisas que vocês não recebem porque vocês não pedem. Então sim, pelo nosso relacionamento com o Pai, tem coisas que Ele vai nos dar porque a gente pede. Mas tudo que a gente precisa, Ele já sabe e Ele nos dá. Então o nosso relacionamento com Deus, a nossa conversa com Deus, não é para convencer a Deus para me dar o que eu preciso ou o que eu quero. A minha oração é o meu relacionamento com Deus para eu saber qual é a vontade de Deus, o que Deus deseja de mim, para me fortalecer espiritualmente. Olha o que diz Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem todos os seus pedidos a Deus, com oração, súplicas e agradecimentos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entenda, quando nós apresentamos tudo a Deus, a gente fala sobre sentimentos, a gente fala sobre projetos, a gente fala sobre sonhos, a gente fala sobre medos, dúvidas, questionamentos, vontade de desistir, vontade de jogar tudo para o alto. Quando a gente expõe esse coração diante de Deus, quando a gente é grato a Deus pelo que Ele nos dá, a gente experimenta no nosso coração uma paz que excede todo entendimento. O próprio Deus da paz habita em nós e está em nós. É isso que a oração faz. Então tem orações que eu vou fazer e vou pedir que às vezes Deus não vai fazer porque Ele sabe o que é melhor para mim. Mas toda oração e todo momento de relacionamento com Deus que eu tenho, isso me fortalece espiritualmente. Isso faz eu crescer espiritualmente para vencer principados, potestades, obstáculos, aflições, lutas, dificuldades. Então quando a gente passa a entender isso, você não vai orar só 15 minutos por dia, você vai orar o dia todo. Você não vai ter só um momento de joelho ali de meia hora e depois esquece de Deus, não. Você vai ter a sua mente ligada a Deus o tempo todo. E é isso que transforma a nossa história, é isso que transforma a nossa vida, é isso que transforma quem nós somos, o nosso relacionamento com Deus todo dia, toda hora, falando com Ele na mente, falando com Ele no Espírito. 1 Samuel capítulo 1, quando Ana foi conversar com Deus, ela só mexia a boca, nem saía nada. E o sacerdote que estava ali julgou ela. Olha só, deve estar embriagada, deve estar mal, deve ser uma louca. Mas ela estava conversando com Deus porque não era o joelho no chão, não era a voz alta se engrandecendo, era o coração ligado a Deus, que até mesmo oração em pensamento foi ouvida. Quando Jesus chega ali em João 11:41, antes de ressuscitar Lázaro, ele olha para o céu e diz: Pai, eu te agradeço porque eu falo e o Senhor me ouve. Olha o que Jesus fala para Deus: Pai, eu te agradeço porque eu falo e o Senhor me ouve. Cara, eu falo com Deus e Ele me ouve, independente de ritual, independente de qualquer coisa. E foi isso que transformou minha vida, foi isso que fez eu crescer espiritualmente, foi isso que fez eu colher frutos espirituais, foi isso que fez eu ouvir a voz de Deus e hoje estar testemunhando a voz de Deus para milhões de pessoas. Um relacionamento com Deus, não com hora marcada, mas um relacionamento com Deus diário, todo dia, toda hora. Eu peco, já ligo a minha mente a Deus, Deus me perdoa. Eu passo uma situação de ira, eu já ligo a minha mente a Deus, Deus me perdoa, controla esse sentimento. Você passa diante de um acidente, alguma coisa, você já ora ali, Deus, dá graça para essa pessoa. Você está num momento de discussão, você já liga a mente a Deus, Deus me perdoa porque eu discuti, porque eu falei. Então você está sempre ligado a Deus. Vem uma tentação, você está com o celular na mão, passou uma tentação ali, você, Deus me perdoa, pensei isso, e você já se livra daquilo. Então é isso que transforma a vida do cristão. Não é ritual, não é oferenda, não é sacrifício, é relacionamento com o Pai. É ser um filho conversando com o Pai. Então é isso que transforma a nossa vida. Esses são os segredos de uma oração que verdadeiramente agrada a Deus. Não é um horário marcado e você acha que merece porque você fez aquela oração, mas é porque você tem um Pai que te ama. E unidos em amor, você conversa com o Pai em todo momento. E é isso que transforma a nossa vida. Se esse vídeo foi bênção para você, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tem sempre conteúdos gratuitos, ensinos bíblicos gratuitos na playlist. Curte esse vídeo, comenta um amém aí e eu tenho certeza que pode ter te ajudado. É só um pequeno testemunho, só um pequeno adendo aqui sobre oração, mas eu tenho certeza que se você mover nessa direção, transforma a sua vida, transforma o seu coração, em nome de Jesus.